Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Estamos aqui discutindo os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo, 2248 de 2016, que trata do bilhete único, e o 2247 de 2016, que trata da questão das barcas. O deputado Luiz Paulo apresentou aqui de maneira muito clara, nessa tribuna e nos seus votos, pela inconstitucionalidade desse projeto, senhor presidente, que da maneira com que esse projeto foi encaminhado, estabelecendo um limite de R$ 150 por mês para o beneficiário do bilhete único fazer jus, ele está automaticamente prejudicando aqueles que moram mais longe, que por conseguinte são os mais pobres. Isso é inaceitável, isso é injusto, isso não pode ser aprovado por essa Assembleia Legislativa. Nós hoje tivemos uma reunião de bancada, Luiz Paulo e eu, e falando por telefone com a deputada Lucinha, apresentamos uma série de emendas nas quais fomos apoiados e acompanhados pelo deputado Conte Bittencourt. As nossas emendas buscam corrigir essa injustiça. Luiz Paulo fez aqui a conta, e a conta fácil de fazer. Você imagina Coronel Jairo, um cidadão que mora em Tanguá ou em Itaboraí. Ele tem que pegar um ônibus, não tem outra alternativa, não passa trem lá, não tem alternativa. Ele tem que pegar um ônibus de R$ 10,50 ou R$ 11 para chegar no centro da cidade. E depois, se ele não trabalhar no centro, ele tem que pegar um outro ônibus ou metrô para ir para um outro local. Esse cidadão, ele vai, se esse projeto for aprovado, vão tirar do bolso dele por mês, no mínimo R$ 300. Ou isso vai cair na conta do empregador e ele vai ser demitido, ou ele vai ter que colocar esse dinheiro por mês. Quem é que nessas condições do Rio de Janeiro de hoje tem condição de ter um desembolso desse tipo? Isso é inaceitável. Outra questão que nós queremos corrigir com as emendas, deputado Valdec Carneiro, deputada Marta Rocha, hoje, qualquer cidadão, ganhando quanto ganhe, pode fazer jus do benefício do bilhete único. O bilhete único tem os seus subsídios extraídos do Fundo de Combate à Pobreza. É razoável pegarmos recursos do Fundo de Combate à Pobreza para subsidiar a passagem de quem ganha R$ 15 mil, R$ 20 mil? É óbvio que isso não é justo. Então, nós pretendemos também estabelecer um limite, que vai ser discutido nas emendas, nós temos a nossa proposta, de um valor de renda máximo para fazer jus ao benefício. Esse é um tema que precisa ser tratado por essa Assembleia Legislativa, porque senão a lei do bilhete único, que criou o maior programa social do Estado, estará destruindo esse programa se esse projeto de lei for aprovado. Então há um grande equívoco do Poder Executivo, mais um, ao encaminhar o projeto nessas condições, porque não foi discutido com ninguém. Se tivessem perguntado a qualquer pessoa que conhece transporte, eu fui secretário de Transporte do Estado, nós teríamos dito que essa não é a melhor maneira de tratar esse tema. É uma maneira injusta, perversa e não pode ser aprovado. Agora eu quero trazer essa tribuna, senhor presidente, um outro gravíssimo problema que não foi colocado ainda aqui, e eu vou pedir o apoio dos senhores e senhoras deputados. No dia da emissão do pacote, o governador publicou um decreto que aumenta o valor do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50, com validade a partir de 1º de janeiro. Esse decreto é ilegal, porque ele vai contra a lei que criou o bilhete único. A lei que criou o bilhete único, que é a Lei 5428, de 29 de setembro de 2009, diz no seu artigo 5º, estabelece no seu artigo 5º, Coronel Jairo conhece bem essa lei, o seguinte, artigo 5º. Espera aí. Artigo 5º. O valor pecuniário do bilhete único será devidamente atualizado. Atenção, o valor pecuniário do bilhete único será devidamente atualizado no mesmo índice de reajustamento ou revisões das tarifas intermunicipais de ônibus, sempre na mesma data e na mesma proporção. Ou seja, o governador não tem autoridade para publicar um decreto aumentando o bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50, acima de 15%, porque isso não está de acordo
com o aumento da tarifa de ônibus intermunicipal. Ora, como era feito regularmente? Publica-se um decreto com aumento da tarifa de ônibus municipal e no mesmo DO, no mesmo valor, o aumento do bilhete único. Sempre foi feito dessa maneira. Então, ou o governador está antecipando que o aumento da tarifa de ônibus intermunicipal será superior a 15%, que é o mais do que o dobro da inflação, quando a regra é aumentar as tarifas pelo IPCA, que vai ser 7%, a projeção é algo em torno de 7%, ou ele está antecipando que vai aumentar a tarifa de ônibus 15%, o dobro da inflação, ou esse decreto do ônibus, do aumento da tarifa do bilhete único, ele não existe. Por isso, hoje, a bancada do PSDB protocolou aqui na Alerj um decreto legislativo que revoga o decreto do governador com um aumento de 6,50 para 7,50 das tarifas do bilhete único. Isso é mais um erro do governo do Estado. O governo do Estado está editando decretos e mandando matérias para essa casa sem ter a consciência dos erros que está cometendo. Isso precisa ser avaliado com muito cuidado e eu gostaria de pedir a essa casa que apoie esse decreto legislativo que derruba o decreto do governador, que dá um aumento ilegal, porque só pode aumentar ou muda a lei, ou aumenta na mesma proporção e na mesma data do que os ônibus intermunicipais. O bilhete único e o Rio Card são controlados a responsabilidade da Secretaria Estadual de Transportes. E para isso, a Secretaria Estadual de Transportes contratou uma auditoria independente para fazer esse acompanhamento. Esse processo precisa ser aprimorado, deputado. Quem faz a compensação e o controle é a própria Rio Card. Esse é um tema que também, através das emendas, nós pretendemos corrigir, porque existem os famosos saldos dos cartões, que até hoje, não existe uma justificativa para onde eles são aplicados, aqueles que não são utilizados depois de um ano pelo usuário. Nós pretendemos também, através de uma emenda, nesse mesmo projeto do bilhete único, sanar essa questão, mas a responsabilidade é da Secretaria Estadual de Transporte, através de uma auditoria independente contratada por ela própria. Existe o questionamento se a gestão deveria ser feita pela Rio Card. O Tribunal de Contas do Estado recomendou ao governo do Estado, no final do ano passado, que fosse feita uma licitação para a contratação de um novo operador para o controle do bilhete único. Até o momento, o Poder Executivo não lançou esse edital de licitação. O bilhete único, em subsídio, no ano passado, fechou na casa de 600 milhões de reais por ano de subsídio do governo do Estado. A projeção para esse ano é um valor superior a esse. Esse número não está fechado. Então, nós estamos falando de recursos públicos da monta de 600 milhões de reais que são pagos pelo Estado aos transportadores por conta do benefício do bilhete único. Quem concede o bilhete único na ponta é a operadora Rio Card, baseada na legislação. Esse é um dos questionamentos que existem no Tribunal de Contas, por isso o Tribunal de Contas recomendou, deputada, ao governo do Estado que fizesse uma licitação para termos uma terceira empresa, entidade, quem vencesse a licitação do certame, que não fosse a Rio Card, que é vinculada às empresas de ônibus. Essa foi a recomendação do TCE ao Poder Executivo Estadual. A ideia é que isso fosse licitado no primeiro semestre desse ano e até o momento a licitação não foi lançada. Senhor presidente, era isso que eu queria dizer, agradecendo a intervenção dos senhores deputados. E para concluir, senhor presidente, fechando o tema do bilhete único. O tema do bilhete único é de gravíssima importância, senhoras e senhores deputados. Nós não podemos permitir, em hipótese nenhuma, que essa matéria, do jeito que ela foi encaminhada para cá, ela seja aprovada. Precisamos aperfeiçoá-la através de emendas ou rejeitá-la. Do jeito que está, não dá. E a proposição feita pelo presidente, eu vou procurar o presidente para esclarecer a ele, de alterar o subsídio, lembrar ao presidente que isso só pode ser feito se a lei do bilhete único for alterada por essa casa. Porque a lei do bilhete único é clara. O bilhete único só pode ser reajustado no mesmo valor das tarifas intermunicipais e na mesma data. Se houver um descompasso, é ilegal. Por isso, nós apresentamos essa medida de decreto legislativo para cancelar um decreto do governador que
que foi feito contra a lei do bilhete único e pedimos o apoiamento dos deputados aqui presentes. Obrigado, senhor presidente.